Graça e paz. Tudo bem, gente? Como a pastora falou, né? Tá um tempo seco, né? Aí a gente fica com rinite, com bronquite, com quente, né? Mas louvado seja o Senhor, porque nós estamos aqui na casa dele nesta tarde. É tão bom a gente louvar o nome do Senhor com o nosso tempo, né, meus irmãos? Outro dia, quando veio aqui o Brinco, naquela maravilhosa pregação inesquecível que ele fez aqui, ele falava justamente isso, né? Sobre aquilo que nós damos para o Senhor, né? O Senhor nos dá tudo, todas as coisas. E se nós dessemos pelo menos um pouco para o Senhor, uma medida que seria a medida, como a pastora, a bispa acabou de dizer, a medida dos 10%, nós deveríamos dar 2 horas e 40 do nosso dia para o Senhor, né? E louvado seja Deus por aqueles que dão essas 2 horas e 40, mas eu acho que muito pouca gente. Todo mundo trabalha, corre, né? E aí acaba que sobra pouco tempo para a gente falar com Deus. Então eu louvo a Deus, porque nós estamos aqui nesta tarde, porque você veio aqui nesta tarde. Amém, queridos? Irmãos, como a bispa disse, eu gosto muito de ler, estou sempre lendo, porque eu penso que a leitura, né, nos traz conhecimento, e mais do que conhecimento, aqueles livros que falam sobre a palavra de Deus, eles mexem conosco, no sentido de fazer com que a gente faça um exame de consciência tranquilo em casa, né? Com que a gente possa meditar longamente sobre as coisas que a gente está lendo. E isso é uma das estratégias que o Senhor usa para nos transformar. E assim tem sido na minha vida. A leitura, além do que ouvir a palavra, a oração, tem falado muito comigo. E um dos livros que eu li, um dos últimos livros que eu li, e que me chamou a atenção justamente por causa do título dele, realmente eu vi que foi uma bênção na minha vida, e é por isso que eu quero compartilhar com os irmãos isso que está nesse livro. Olha só o título do livro: Os Perigos do Lado Bom da Alma. Quando eu vi aquele título, eu falei, nossa, os perigos do lado bom da alma. Parece uma contradição, né? Em termos, não é verdade? Se é o lado bom da alma, como é que tem perigo o lado bom da alma? Então, esse livro é de um chinês chamado Dong Yulan. É acho que um daqueles que é daquela editora Árvore da Vida. E eu li, falei, eu vou ler esse livro, quero ver o que é isso. E realmente, meus irmãos, muita coisa mexeu comigo, sabe? Muita coisa mexeu comigo. E sabe uma coisa que eu queria falar para os irmãos nessa tarde? Nós sabemos que todo aquele que confessou Jesus e que tem Jesus na sua vida é sistematicamente, incansavelmente tentado, atacado, retalhado por Satanás. Então, nós temos levantes na nossa vida, nós temos problemas, dificuldades, e que em muitas situações a gente sente, a gente pensa, puxa, o inimigo está querendo me derrubar. O inimigo está querendo me derrubar. E ultimamente eu tenho vivido, a bispa sabe disso, muitos problemas na minha vida. Muitos problemas. Problemas familiares, mas de toda espécie. Um deles, a maioria aqui da igreja conhece, meu netinho, que nasceu depois de uma neta de 13 anos. Meu netinho nasceu, filho da minha filha, nasceu com síndrome de Down. E ele teve que fazer uma cirurgia do coração, e tudo isso foi uma coisa muito penosa, muito difícil. Além disso, alguns problemas familiares, enfim. E eu sempre imaginando assim, puxa, o inimigo está mesmo me cercando de todas as formas. E eu não duvido disso, porque ele está mesmo, porque o trabalho dele é este, né? Porém, quando eu li este livro, eu fui despertada por uma outra coisa, que não é novidade, que também eu já ouvi aqui, mas que às vezes fica esquecido. Às vezes está lá no cantinho e a gente não se lembra. Meus irmãos, muitas vezes o Senhor permite que nós passemos por tribulações, por lutas, por dificuldades,
porque Ele quer nos ensinar. Amém, queridos? E eu cheguei à conclusão de que muitas coisas pelas quais eu tenho passado é porque o Senhor estava querendo chamar a minha atenção para dizer: pensa bem sobre o lado bom da sua alma. Então, queridos, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Então, o título da pregação, hoje a gente dá título, né? É o seguinte, para não ser o mesmo nome do livro, o título é Cuidado com o lado bom da sua alma. E que texto eu escolhi para que nós pudéssemos trabalhar essa mensagem que o Senhor deu para nós nessa tarde? É João, o evangelista João, Evangelho de João, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. É um texto muito conhecido, mas está lá, João 3, de 1 ao 7. Acharam, queridos? É bem fácil, né? Evangelista, né? O Evangelho de João, o quarto dos 4 evangelhos. Então, assim diz a palavra. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Amém, queridos? Baixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nesta tarde, Senhor, porque queremos te adorar, Senhor. Queremos, ó Deus, prestar a Ti, Senhor, todo o louvor, toda a honra, toda a glória e toda a adoração de que Tu és merecedor, Pai. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso coração, abra a nossa alma, Senhor, para que nós possamos receber os Teus ensinamentos, ó Pai. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Gente, vocês conhecem, todos conhecem essa passagem, né, do Evangelho de João. Interessante é que são 4 evangelhos nas Escrituras, no Novo Testamento. Os outros 3 evangelhos, o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, procuram desenvolver ou descrever o ministério de Jesus numa narrativa da trajetória que Jesus teve aqui, e uma narrativa detalhada dessa trajetória de Jesus, dos seus ensinamentos, das parábolas através das quais ele ensinava aquele povo, e também dos milagres que Jesus fazia. Enfim, tudo que se referia ao estabelecimento do reino de Deus nesta terra. Assim são os evangelhos. Os 3 primeiros, principalmente. O de João é diferente. E é uma coisa interessante. Eu, sempre que leio a palavra de Deus, eu lia sempre o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas e Marcos. Sempre, mais esses 3. E não tantas vezes eu ia ao Evangelho de João, muitas vezes só para buscar uma referência daquilo que era falado ali. Mas, gente, o Evangelho de João é um evangelho riquíssimo, porque é um evangelho que trata especificamente da natureza e da pessoa de Jesus e da relação de Jesus com o Pai. Então, se vocês pegarem o Evangelho de João, leiam, gente, leiam. Não é tão longo, acho que são 19 capítulos. Leiam o Evangelho de João, vocês vão verificar quantas coisas ele acrescenta àquelas que nós já sabemos e que está lá em Mateus e Lucas e Marcos. E o que é bonito de ver é quem é Jesus e a relação de Jesus com o Pai, a
dependência total e completa de Jesus à vontade do Pai. Gente, vocês podem pensar numa coisa dessa? Jesus o tempo todo dizendo que Ele estava aqui não para fazer a vontade dEle, mas a vontade do Pai. E que Ele tinha aqueles que o Pai dava a eles. E o tempo todo Ele falando a respeito do Pai, do respeito e da reverência que Ele tinha para com o Pai. Então, gente, durante muitas passagens do Evangelho, a gente vai ver coisas do Evangelho de João, a gente vai ver coisas assim: o Verbo era Deus, o Cordeiro de Deus, o Messias, o Rei de Israel, o Salvador do mundo. Então, falando sobre a pessoa de Jesus. Nós sabemos que dos 4 evangelhos, esse é o mais teológico de todos, né? Os estudiosos se debruçam sobre ele para discutir, meditar sobre a própria teologia que existe dentro desse evangelho. Portanto, queridos, em resumo, o tema do evangelho de João era Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Gente, essa é a razão da existência do mundo. Jesus é aquele por quem todas as coisas foram criadas e para quem todas as coisas foram criadas. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui hoje nessa reunião adorando ao Senhor por causa de Jesus. Amém, queridos? Nós sabemos, todos nós que frequentamos uma igreja evangélica, sabemos que Jesus é a figura maior, não é? Jesus é o nosso rei, é a Ele que nós prestamos culto, é a Ele que louvamos, é com Ele que falamos, é para Ele que oramos. Amém, queridos? Pois é. A propósito disso, eu estava lendo ontem a Folha de Londrina, numa reportagem que me deixou, de uma certa forma, perplexa. Numa entrevista, falando a respeito da inauguração do curso de teologia da PUC, PUC é a Pontifícia Universidade Católica de Londrina, Dom João Braz de Avis, é o nome da pessoa que veio a fazer a abertura desse curso de teologia. Ele, ao abordar o ano da fé, segundo ele, trata da recuperação da dimensão da fé na própria vida, incluindo o diálogo com a ciência, a vida cotidiana e com todas as realidades humanas. Eu estou lendo para que eu não possa ser traída por nenhuma palavra. Para ele, para esse senhor, Dom João Braz de Avis, certamente ele é uma figura eclesiástica, tá? Que faz parte da hierarquia da Igreja Católica. Palavras dele: para ele, o ano da fé é uma oportunidade para a Igreja Católica incentivar o diálogo com outras denominações religiosas. Tudo bem? Tranquilo? Normal? Para ele, agora eu vou abrir aspas, hoje se precisa ver qual é a exigência que está no coração da humanidade. Tá, tudo bem. Então a gente pensa assim, bom, todo mundo está ansioso pela busca de Deus. Todo mundo tem um vácuo, um buraco aqui dentro do seu coração. Então, tudo bem. Aí ele diz assim: temos que dar testemunho da nossa fé como algo autêntico, não contra ninguém. Bem, agora, pasmem. Ainda bem que vocês estão sentados. Não precisamos impor Jesus Cristo como o único Salvador. Recomendou. Gente, isso está na Folha de Londrina, tá? Eu estou apenas reproduzindo o que esse senhor falou, o que essa autoridade eclesiástica falou. E aí eu fiquei muito triste. Porque está dito aqui: não precisamos impor Jesus Cristo como o único Salvador. Recomendou. Pois eu quero dizer que nós estamos aqui porque Jesus Cristo é o único Salvador. E é nisso que nós cremos. É nisso que nós cremos. E nós temos o dever de ir ao mundo e pregar esse evangelho de Jesus Cristo, o único Salvador. Amém. A todos. Essa é a nossa obrigação. Amém. Certo, queridos? Muito bem, vamos voltar ao tema então.
dizendo o texto de João que Nicodemos, ele foi à noite visitar Jesus. Quem era Nicodemos? Nicodemos, gente, era um homem importantíssimo daquela época. Ele era um fariseu, era judeu, era autoridade máxima entre os judeus. Ele era um homem notável naquela época. Ele era da sociedade judaica, era um líder religioso, já era idoso, portanto era um homem experiente, maduro, era um mestre em Israel. Nossa, era o mais qualificado homem que se podia ver lá na hierarquia de Israel, certo? E o que aquele homem fez? Aquele homem ouvia aquilo que João Batista tinha anunciado sobre Jesus, e ele tinha ouvido falar a respeito de Jesus. Então o que ele fez? Ele deve ter pensado: poxa, eu conheço as escrituras do começo ao fim, eu quero ir lá para ver quem que é essa pessoa tão importante, de quem João Batista falou, eu quero conhecê-lo. E aí o que ele faz? Ele vai de noite, porque certamente era complicado ele ir durante o dia, porque vai que alguém visse ele visitando lá Jesus, né? Já tinha começado o ministério de Jesus, a coisa já estava fervendo lá no meio dos judeus, né? E ia ficar complicado. Então ele foi de noite. E aí, o que ele foi fazer? Aí ele vem e pergunta para Jesus, e fala para Jesus: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então o que aconteceu? Embora ele soubesse bem as escrituras, ele estava interessado em saber quem era aquele homem. E ainda mais, ele queria conhecer detalhes daquela pessoa que fazia prodígios e maravilhas. E quando ele diz reconhecer que Jesus era um mestre, e ele vinha da parte de Deus, porque ninguém podia fazer coisas como Jesus fazia, Jesus lhe diz, então, Jesus diz aqui: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tá? Então, essa é a essência dessa passagem. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É claro, gente, que Nicodemos não conseguiu entender aquilo que ele estava dizendo, e vocês viram o que ele argumenta. Mas como é que uma pessoa velha pode nascer de novo? Essa afirmação de Jesus contrariava a lógica, não é? Do mundo natural. Então era uma coisa muito complicada de entender, certo? Então Nicodemos estava perplexo com aquela afirmação, e ele não tinha entendido bem aquela afirmação. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos hoje à tarde, queridos: mesmo no meio do povo de Deus, mesmo no meio daqueles que professaram Jesus como Senhor e Salvador, tem gente que não sabe, não entende o que é isso que Jesus diz: importa nascer de novo. Certo? Vejam, queridos, o que é o novo nascimento? O que é nascer de novo? Vou ler. O novo nascimento ou regeneração é o ato pelo qual Deus concede uma vida espiritual àqueles que confessam Cristo. Sem esse nascimento, ninguém pode conhecer as coisas espirituais. E como é que se dá esse fato de que a partir do momento em que você professa Jesus, você passa a ter uma vida espiritual e que você vai então ser transformado em relação àquele homem que você era anteriormente? Isso se dá por meio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que trabalha em nós, amém, queridos? 1 Coríntios 2 diz assim: Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, queridos, o resultado do novo nascimento, isto é, alguém que nasce de novo, aquilo que Jesus está falando aqui, é que esta pessoa torna-se membro da família de Deus com uma nova capacidade e um novo desejo de agradar ao Pai Celeste. Queridos, nós não podemos ser iguais àquilo que nós éramos antes
de nós confessarmos Jesus. Por isso que Jesus está falando, tem que nascer de novo. E o que é nascer de novo? Nascer de novo é ter essa nova visão, é ter essa nova capacidade e esse novo desejo de agradar a Deus, ao Pai Celeste. Correto, queridos? Tudo certo. Então vejam só, e como é que nós fazemos isso? Todos nós sabemos que isso aqui já foi dito várias vezes. A nossa salvação vem pela graça de Jesus Cristo, não é isso? Vem de graça para nós. Agora, a partir da nossa salvação, tem o nosso caminhar, tem o nosso crescimento espiritual. Tá certo, queridos? E é este crescimento espiritual que o Espírito Santo quer trabalhar em nós. Então, quando nós nos convertemos, nós nos tornamos uma outra pessoa, como diz a própria palavra. O velho homem já morreu, nós não cantamos isso aqui? O velho homem já morreu. E todas as coisas são novas. Então, a partir do momento que todas as coisas são novas, eu tenho que ser transformado. Vejam só, isso é muito importante. Agora, o que eu preciso para que eu possa ser transformado? Aí que vem a coisa mais difícil. Aí que vem a coisa mais complicada. Aí que é o significado verdadeiro do que é nascer de novo. Aí que vem o significado verdadeiro do que é ser nova criatura e deixar para trás as coisas velhas e ter coisas novas. Vocês puderam ver afixado aqui na igreja, todo mundo vê as coisas que precisam morrer em nós. E aqui está uma das chaves, meus queridos. Aqui está uma das chaves. Nós precisamos fazer com que o nosso velho homem morra, para que nós possamos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós. Enquanto nós estivermos teimando nas nossas velhas práticas, embora muitas vezes a gente fale, não, eu sou convertida. A gente costuma continuar com muitas práticas do passado. Enquanto nós não renunciarmos a essas velhas práticas, o Espírito Santo de Deus não pode crescer em nós. Certo, queridos? Então, vejam bem, é muito importante, muito importante. E o que está escrito? Nós sabemos o que é deixar as coisas velhas, ou seja, deixar o pecado. Então nós sabemos muito bem o que é deixar o pecado, tá? Nós temos uma passagem, tem várias, as escrituras falam, as cartas especialmente, as epístolas falam muito a respeito dessa situação de pecado, não é verdade? Agora, Paulo fala muito nisso, em Romanos. Agora tem aqui, em Colossenses, no capítulo 3, do verso 5 ao verso 10, vou só ler para vocês, para a gente relembrar. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém, queridos? Então tá. Então, somos nova criatura, sabemos muito bem o que nós não podemos fazer. Conhecemos muito bem qual é o lado ruim da nossa alma. O lado ruim da nossa alma é o lado do pecado, não é? Esse nós conhecemos muito bem. Agora, e o lado bom da nossa alma? Como é que é isso? Como é que a gente tem que ter cuidado com o lado bom da nossa alma? Ao invés de explicar, vamos refletir um pouco sobre algumas figuras bíblicas. Nas Escrituras, temos vários exemplos de personagens da Bíblia que tentaram agradar a Deus, valendo-se do lado bom do seu ego. Tá? Então vamos entender, gente, que a alma é a sede das emoções, é isso, bispa? E ali está o nosso ego. Tá? Ali está o nosso ego. Esse é difícil de modificar. Queridos, quando nós nos convertemos, aceitamos Jesus, nós
a dimensão espiritual da nossa vida, nós estamos salvos, tá? Nosso corpo vai ser salvo, incorruptível, quando nós estivermos na glória com Jesus. Agora nós temos que trabalhar e que salvar a nossa alma, meus irmãos, que essa é resistente. Esse é o nosso ego. O nosso ego é terrível. E olhem só, eu vou citar rapidamente alguns exemplos na Bíblia de pessoas, de figuras que foram importantíssimas, são modelos do bem e do mal para nós, que certamente tentaram agradar a Deus valendo-se do lado bom do seu ego. Eu vou logo falar um primeiro aqui, que é sempre citado na igreja, nas pregações que eu sempre ouvi, como uma pessoa não ser imitada. Esse é Saul. Saul, certo? Saul, todos nós sabemos, primeiro rei de Israel, não é isso? Ungido para reinar sobre Israel. O que aconteceu com Saul? Sabemos todos que o pecado de Saul foi o quê? Foi a desobediência, não foi? Saul desobedeceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aí foi a ruína de Saul. O Espírito de Deus se retirou de Saul. Muito bem. Agora vamos meditar um pouquinho mais sobre a razão da desobediência de Saul. Vamos pensar um pouquinho mais. Vamos pensar. Em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, vai falar, a palavra fala sobre a história ali, o que aconteceu com Saul, no momento em que o profeta Samuel veio e falou para Saul que Saul tinha que combater aquele povo que era contra Israel, mas que ele tinha que esperar Samuel vir. Durante 7 dias ele precisava esperar que Samuel viria para oferecer sacrifícios e holocaustos. É isso que a palavra diz? O que aconteceu? Estava já no 7º dia, 6º dia, quase 7º dia, e Samuel não vinha. O que aconteceu? Saul ofereceu holocaustos e sacrifícios. Em seguida chega Samuel. E Samuel fala: mas o que você fez? Por que você fez isso? Ele não podia oferecer sacrifícios. Apenas o sacerdote poderia oferecer sacrifício. E aí, vamos refletir, gente, a respeito do que Saul fez. Por que Saul fez isso? Saul fez isso porque ele era mau, porque ele odiava Deus, porque ele queria ser inimigo de Deus? Não foi por isso, gente. Não foi por isso. Saul ainda se justifica no capítulo 13, nos versos 11 e 12. Ele diz assim: primeiro argumento, vendo que o povo ia se espalhando, você não vinha, Samuel. Segundo, os filisteus estavam se ajuntando, eles tinham milhares de guerreiros valentes para lutar contra o povo de Israel. Outro argumento. Terceiro argumento, Samuel, eu fui forçado pelas circunstâncias, por isso eu ofereci holocaustos. Gente, em sã consciência, será que a gente não agiria da mesma forma? O que Saul fez? Saul quis dar uma mãozinha para Deus. Saul quis falar: não, eu preciso defender o povo de Israel. Eu preciso, então eu tenho que ir e fazer. Foi isso que Saul fez. Quantas vezes nós não agimos assim, gente? Quantas vezes na nossa vida, eu já vou aqui logo pensando, quantas vezes na minha vida eu agi pela minha própria cabeça. Eu não tive a serenidade diante de uma situação complicada, difícil, parar e pensar e falar: Espírito Santo de Deus, age. Não, eu já ia, o meu jeito de ser, meu temperamento, já ia para resolver. E aí o que acontecia? Aquela expressão bem popular: dava com os burros na água, não é isso? Foi o que aconteceu com Saul. Mas não foi uma vez só. De igual maneira, diante da ordem do Senhor dos Exércitos dada a Saul por intermédio de Samuel, para ferir Amaleque e destruir totalmente a tudo, o que Saul faz? Poupa o rei. Ele poupa Agag e o melhor dos despojos. E aí, novamente, o pecado da desobediência. Mas por quê? Porque ele era ruim? Porque ele era mau? Porque ele odiava a Deus? Não. Porque ele se justifica dizendo o seguinte: eu fiz isto para oferecer a Deus o melhor que seria designado para a destruição. Olha só. Então o que ele fez, gente? Ele usou o lado bom da alma dele, que era: eu vou fazer isso para agradar a Deus.
e usando o lado bom da alma dele, ele desobedeceu a Deus. Então, gente, nós precisamos ficar atentos para isso, tá? Ele fez o que o coração dele mandava, e nós também fazemos o que o nosso coração manda. Verdade ou mentira? Amém? Amém. Nós fazemos muito o que o nosso coração manda, tá? Especialmente aquelas pessoas que elas têm um temperamento mais forte, mais sanguíneo, ou que são aquelas pessoas que têm liderança e que precisam decidir as coisas, né? Aquelas pessoas que têm cargos de chefia, ou aquelas pessoas que dentro de casa gerenciam, tá? as coisas domésticas, o marido e a esposa, né? O pai e a mãe. Então, muitas vezes, a gente age de forma equivocada, mas agindo pelo lado bom da nossa alma. Estão entendendo, queridos? Amém? Amém. Quem mais, gente? Quem mais nós podemos lembrar nas Escrituras que foi semelhante a Saul no sentido de querer fazer as coisas pelo próprio coração e não pensou que estava desobedecendo? Pedro foi uma figura assim. Pedro foi uma figura assim. Quando nós lemos os evangelhos, gente, a gente vê quantas vezes Pedro deu trabalho para Jesus por causa das coisas que ele fazia, né? Em Mateus capítulo 16, versículo 18, por exemplo, depois que Jesus perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Estou sintetizando, tá? Naquele momento, a partir dessa afirmação, Jesus instituiu a igreja. Não foi assim? Jesus instituiu a igreja. Ele edificaria a igreja dele. Logo em seguida, ele mostrou que era necessário que ele fosse para Jerusalém para sofrer muitas coisas dos anciãos. Estou lendo que é a palavra textual, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado. Pedro, chamando à parte, o que ele fez? Começou a reprová-lo, dizendo-lhe que ele tivesse compaixão de si mesmo e que aquelas coisas jamais aconteceriam. Pronto. O que aconteceu naquele momento? Naquele momento, bom, quem estava falando era Jesus, o Filho de Deus vivo, tá? Pedro caminhava com ele o tempo todo. Pedro via o que ele fazia. O que houve? Ativou-se o lado bom da alma de Pedro, pois ele amava o mestre e não desejava vê-lo sofrer. Não foi isso? O que Jesus disse para ele, gente? Qual a resposta de Jesus? Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. Olha só que coisa séria. Pedro cometeu um pecado? Pedro fez uma coisa horrível para ofender Jesus? Ele teve o desejo de agradar ao Senhor, mas falou mais do que devia. Devia ter silenciado, devia ter ficado quieto, devia ter pensado: se ele é o mestre, eu vou ficar quietinho e ver o que vai acontecer. A reação do Senhor Jesus deixou evidente que o lado bom de Pedro foi usado por Satanás. Não é isso? Ele falou: arreda, Satanás. São palavras textuais. Mais adiante, em Mateus capítulo 17, no verso de 1 a 4, Jesus foi transfigurado no Monte da Transfiguração. Todos conhecemos essa passagem, não é isso? O que acontece? Pedro, Tiago e João estavam lá. E Pedro, quando viu aquela maravilha, né, Jesus transfigurado, na habitual benevolência e pressa de Pedro, né, e bondade do coração bondoso, diante da aparição de Moisés e Elias, queria fazer 3 tendas. Moisés significava a lei, Elias, os profetas, e Jesus, Deus. E o que ele fez, coitadinho? Ele quer fazer 3 tendas para colocar os 3, cada um numa tenda. Ou seja, ele nivelou os 3 da mesma forma. Pisou na bola de novo, né, gente? Pisou na bola de novo. Por quê? Por causa do lado bom da alma dele, não é? E ainda, todos nós conhecemos, não vou me alongar nesse assunto, quando Pedro nega Jesus 3 vezes. Não é isso? Então, queridos, o que é bonito da gente ver é que essas passagens estão na Bíblia, gente. É que estão lá registradas para a gente olhar para elas e delas a gente extrair lições para nós. É para a gente meditar a respeito dessas passagens.
E o que é muito mais interessante, gente, é que em todas essas manifestações da alma de Pedro, sequer uma vez Jesus o repreendeu. Por quê? Porque a própria luz que vinha dele deixava a vida de Pedro, a alma de Pedro totalmente exposta. Jesus não estava para nada. E a vergonha? Gente, isso não acontece com a gente também. Não há situações em que nós queremos fazer coisa boa. Nós não estamos fazendo pecado, nós não estamos cometendo uma coisa boa. A gente quer ajudar, a gente quer fazer, e a gente faz tudo errado. E daí Deus vem, e aquilo vem na consciência da gente, o Espírito Santo de Deus alerta e fala: tá vendo o que você fez? E aí a gente fica com vergonha. A gente se sente envergonhado de falar: meu Deus, por que eu não parei e falei com o Espírito Santo de Deus? Amém, queridos? Pois bem, gente, essa figura que foi Pedro, por exemplo, é uma figura que é completamente mudada e transformada quando você lê as cartas de Pedro, tá? Você vai ver um homem totalmente modificado, totalmente mudado. Então, o que acontece? Quando nós recebemos Jesus, nós nos convertemos, nós precisamos dar espaço para o Espírito Santo de Deus mudar a nossa vida. Nós precisamos ser transformados. Nós devemos negar a nossa alma, a nossa vida, porque a negação da nossa vida, como disse Jesus, vai ser o quê? Vai ser a salvação da nossa alma. Vai ser a salvação da nossa alma. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Quando alguém perde a vida, está, na verdade, ganhando a salvação da alma. Amém, queridos? Pensemos a respeito disso. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 6 a 9, diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Amém, queridos? Então, isto nós devemos pensar. Vejam só, para que nossa alma seja salva, para que nós estejamos aprovados por Deus, nós precisamos passar por provações. Agora, gente, não se trata das grandes tribulações da vida, porque sabe o que acontece? Quando a gente tem grande tribulação na vida, o nosso ego se anula. A gente cai de joelhos diante do Senhor e a gente fala: Deus, eu não sou nada, eu dependo exclusivamente de Ti. E eu vou dizer para vocês, quando o meu neto, por exemplo, Emanuel, passou por essa experiência de fazer essa cirurgia do coração com 7 meses de idade, eu acho que eu não pude ter na minha vida experiência maior do que dizer: Senhor, nós não podemos nada. Nada, ver aquela criança pequenininha, inteira ligada por aparelho na UTI, e você falar: Senhor, dependemos de Ti, o Emanuel depende de Ti. Então, nesta hora, nós estamos zerados diante de Deus, nós estamos aos pés do Senhor inteiramente, tá? Então, nas grandes provações, nós fazemos isso. Só que o que acontece? Passado aquele momento terrível, a gente já vai voltando para a rotina novamente. Gente, isso é uma coisa horrível. Isso é terrível, como nós somos duros, como nós somos duros, como o nosso coração é duro. Por quê? Passou o tempo passou, você já volta para os seus velhos problemas, a sua alma já volta na velha forma que ela está enquadrada, certo? Ela já toma aquele mesmo tipo, aquele mesmo estilo de velha criatura que a gente é, e se esquece. Então, queridos, o que nós precisamos? Nós precisamos nos render ao Senhor em todas as situações, em todas as situações. E aqui reside a dificuldade. Por quê? Porque nascer de novo, porque ser novo homem, nova mulher, significa renunciar às nossas próprias opiniões, sem buscar nossos próprios interesses, abrir mão dos nossos próprios direitos
e da nossa própria maneira de fazer as coisas. Pensa bem. Isso é muito difícil. Isso é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Porque o nosso ego é um problema. Ele sempre se acha superior aos outros. A gente sempre acha que a gente tem a melhor saída, que a gente tem a melhor resposta, que a gente tem a melhor maneira de fazer. Sempre a gente acha isso. Por quê? Porque nós herdamos a natureza orgulhosa de Satanás. É impressionante. É impressionante. Por isso, gente, que a gente precisa cuidar com o lado bom da nossa alma. Tudo bem, você é boa, você é piedosa, você é dizimista, você é ofertante, você é amável, você é compassiva, glória a Deus. Agora vigia, olha se dentro desse interesse, lá no fundo, determinadas atitudes você não está tomando porque você quer o seu próprio bem-estar, porque você quer se dar bem, porque você quer fazer a sua própria vontade. Isso em todas as situações da nossa vida, gente. Isso é na nossa situação financeira, na nossa situação dentro de casa, que a gente quer ter sempre a última palavra. Gente, essa semana minha filha falou uma coisa para mim que eu fiquei assim, ó, perplexa. Mãe, você tem dificuldade de pedir perdão. Gente, eu levei um susto quando ela falou isso para mim. Mãe, você tem dificuldade de pedir perdão. Na hora eu fiquei muito brava que ela estava falando aquilo para mim. Só que depois eu fui pensar e fui ver. Sabe o que acontece, gente? Nós que já somos mais, como diz meu genro, eradas, né? A gente que já tem mais idade, tem mais experiência, lá igual o Nicodemos, entendeu? A gente que tem mais vivência, né? O que a gente costuma fazer? A gente acha que, imagina, tudo que a gente faz é pro bem. Repreender o filho, brigar com o filho, falar com o filho com uma força inacreditável. Tudo a gente está fazendo porque pelo bem, pelo bem. E aí eu pude refletir e falar, gente, é verdade. Muitas vezes, ou algumas vezes, você tem que chegar para um filho que já é crescido, casado com um filho e falar, desculpa, meu filho, eu não agi corretamente com você. Tá certo? No trabalho, a gente é chefe, a gente tem que ter aquele comportamento irrepreensível. Então, muitas vezes, a gente tem que abaixar a cabeça. E muitas vezes você tem que chegar para um subalterno teu e falar, você me desculpe, eu errei. Eu devia ter tido mais paciência, eu devia ter sido mais prudente. Então, gente, isso não denigre ninguém, pelo contrário. Então, eu tenho vivido essa experiência. Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu quero a sua vida transformada. Eu quero você renunciando a todas aquelas que são as suas vontades. Daquela que sabe, daquela que conhece, daquela que tem experiência, daquela que é boazinha, daquela que é direita, daquela que é isso. Não quero isso. Eu quero sua vida no altar. E, gente, essa igreja tem falado tanto a respeito disso. Glória a Deus por isso. Nós temos sido tão alimentados por Deus nesta igreja, gente. Quando a bispa chegou daquele encontro, a bispa fixou isso aí na frente. Que isso daí, gente, isso aí é uma coisa que dá um soco na boca do estômago da gente na hora que a gente começa a ler isso. A pregação daquele brinco, eu nunca tinha ouvido pregação dele, bispa. Só em fita, eu não tinha estado aqui da outra vez que ele esteve. Foi maravilhosa, foi linda, falando de Jesus a rocha. E aquilo que mais me surpreendeu e me assustou, aquele que é usado não significa que ele é aprovado. Gente, quando ele falou aquilo, eu comecei a meditar. Eu comecei a meditar sobre aquilo. Aquele que é usado não significa que ele é aprovado. Pensa bem, gente, que coisa séria. A pastora Salete uma vez pregou aqui, olha que maravilha que é essa igreja. Ela falou sobre o Salmo 1, que ela estava falando sobre o ímpio e o justo. E claro, nós crentes, estamos todos na ala dos justos, né? E aí, fiquei olhando e pensando, tá cheio de ímpio no meio dos crentes, não é? Então tudo isso, a pastora Meirinha pregou domingo aqui, falando justamente sobre isso. O que Jesus quer? Jesus quer o nosso coração. Jesus quer a gente aos pés dele, sabe? Derramado aos pés dele, falando, Senhor, muda-me, transforma-me, usa-me, Senhor. Me faz uma pessoa segundo o desejo do teu coração. Assim que Jesus nos quer. Então eu fiquei pensando, meu Deus, a gente precisa parar um pouco, de chegar para Deus e pedir, para as coisas terrenas, para as coisas que vão ter fim. E a gente precisa pedir mais, Senhor, transforma a minha vida. Senhor, muda o meu coração, muda a minha alma. Não deixe que minha emoção
me traia e que eu venha a desonrar o teu nome, de maneira que quando eu chegar diante de ti, o Senhor vai dizer para mim: você não está aprovada. Pensa bem, gente, pensa bem. Então, queridos, essa é a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos aqui. Lembrar que a nossa salvação recebemos pela graça e que o crescimento espiritual depende de mim. Evidentemente, permitir que o Espírito Santo trabalhe. Se vivemos de acordo com os ensinamentos de Jesus e com o que temos recebido na igreja, a vida divina terá caminho para crescer em nós, com certeza. Entretanto, é muito importante, se não negarmos a nós mesmos, não haverá espaço para a vida de Deus crescer em nós. Amém, queridos? Que cada um de nós, fica a palavra final, permita que o Senhor, com sua luz da vida, desmascare por completo o nosso ego, a fim de desistirmos de viver por nós mesmos, para vivermos no Espírito. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Era isso, queridos, que o Senhor falou muito comigo e que eu tinha para falar com os irmãos nesta tarde. E que o Senhor possa nos abençoar, e que o Senhor possa nos guardar. Não é só do inimigo, não. É de nós mesmos. Amém, queridos? Vamos baixar a cabeça e vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te louvar, nós queremos te glorificar. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo de Deus nos esvazie, Senhor. A cada um dos meus irmãos que está presente aqui nesta tarde, Senhor, o que nos ouve pela televisão, Senhor, eu quero te pedir que o teu Santo Espírito de Deus nos esvazie de nós mesmos, Senhor. Que o Senhor nos livre, Senhor, e nos salve da nossa própria alma, Senhor. Que o Senhor faça morrer em nós, Senhor, a nossa natureza carnal, Senhor. E que teu Espírito nos vivifique, Senhor, a cada dia, Pai. Sim, Senhor. E que a cada manhã, Senhor, as suas misericórdias nos alcancem, Senhor. E que nós a cada manhã possamos ser quebrantados na tua presença, Senhor. Tenhamos consciência, Deus, de que nós nada somos, Pai. E que nós precisamos de ti, Senhor. Porque nós queremos correr a carreira, Senhor. Assim como Paulo, Senhor, nós queremos guardar a fé, Senhor. Nós queremos chegar diante de ti, Pai, aprovados, ó Deus. E não queremos, ó Deus, ser banidos da tua presença, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Deus, guarda-nos, Senhor. Guarda os meus irmãos. Guarda a vida de cada um. Guarda a família, Senhor. Guarda o coração. Guarda a mente, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas. Renovamos, ó Deus, a entrega das nossas vidas a ti, Senhor, nesta tarde. Em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, nosso único Salvador. Amém, queridos. Vamos nos colocar em pé, irmãos.